o Supremo Tribunal Federal está no centro de um grande embate nesta semana. O plenário da Corte começou a analisar as decisões que suspendem os chamados penduricalhos no serviço público. A medida atinge diretamente os pagamentos que fazem os salários dos magistrados e integrantes do Ministério Público superarem o teto constitucional. Pois é um tema que gera muita atenção. De um lado, os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes defendem, que qualquer verba extra só pode ser paga se houver uma lei nacional aprovada pelo Congresso. O ministro Dino chegou a dizer que hoje existem milhares de tetos diferentes no país, o que cria aí uma verdadeira confusão nas contas públicas. Do outro lado, Síria, a pressão é muito forte. Associações de juízes criticam as restrições e afirmam que muitas dessas verbas são necessárias para o exercício da função. Vamos lá. Teve até fala de representante da categoria dizendo que alguns magistrados têm dificuldades básicas, falta de veículos oficiais ou mesmo verba para lanches. Pois é, para tentar resolver esse impasse, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se reuniu com líderes do Congresso Nacional. O acordo é criar uma regra de transição. A ideia é que uma comissão técnica ajude a definir o que realmente pode ser pago, evitando um corte brusco que possa paralisar os tribunais. Pois é, durante o julgamento de hoje, o presidente da Casa, com os votos dos demais ministros, manteve a validade das liminares dos colegas Gilmar Mendes e Flávio Dino, mantendo a suspensão dos penduricalhos até 25 de março, mês que vem já, quando serão definidas as regras de transição. É fundamental remarcar que desta data de hoje até a data da apreciação em 25 de março, permanecem e permanecerão as decisões. Ademais disso, informo também que na comissão técnica formada pela cúpula dos três poderes, salientando se tem um caráter eminentemente consultivo e sem qualquer poder decisório esse que remanesce, como não podia deixar de ser esse tribunal, os trabalhos preliminares já estão em curso, almejando proposta de regra transitória até que a lei nacional prevista pelo artigo 37, parágrafo 11 da Constituição esteja em vigor. Por isso, com esses esclarecimentos, informo, portanto, as senhoras advogadas e os senhores advogados que o referendo em medida cautelar em embargos de declaração na reclamação 88.319 e o referendo em medida cautelar e ação direta em constitucionalidade 6606 terão continuidade de julgamento na sessão de 25 de março próximo, em conjunto com os dois feitos lá já pautados de repercussão geral e eventuais outros processos que sejam liberados pelos gabinetes com a mesma temática. Bom, e ainda sobre este assunto, vamos direto para Brasília agora, conversar com a repórter Ana Paula Ramos. Ana, essa votação no plenário deve, de fato, definir os novos rumos aí para a folha de pagamento de toda aquela chamada elite do funcionalismo brasileiro, né? Boa noite para você. Boa noite, Síria, André, Luciene, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Bom, Síria, pelo menos isso é o esperado, né? Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu adiar até dia 25 de março o julgamento, que vai decidir realmente sobre as liminares que já foram concedidas, suspendendo o pagamento desses penduricalhos acima do teto constitucional. O que foi decidido hoje, né, foi equalizar os prazos, porque o ministro Flávio Dino, numa decisão, tinha dado prazo de 60 dias para adequação dos poderes, enquanto o ministro Gilmar Mendes tinha dado 45 dias numa liminar relativa ao Ministério Público, aos penduricalhos do Ministério Público. Então, o que foi decidido hoje pelo presidente da Corte, a gente ouviu a fala dele, foi equalizar esses dois prazos. E a partir de agora também tem esse acordo já costurado com o Congresso para definir, para regulamentar esses pagamentos. Lembrando que os penduricalhos, eles são verbas indenizatórias adicionais recebidas por servidores dos poderes judiciário, legislativo e executivo, além dos próprios salários básicos. Ou seja, muitas vezes essas verbas são disfarçadas ali de auxílios e elas criam super salários acima do teto constitucional, que é de R$ 46.300, que representa o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
E além disso, não tem nenhuma regra clara. A única regra é a Constituição, que proíbe pagamentos acima desse teto. E aí cada órgão, né, acaba fazendo a sua própria norma ali interna para o pagamento desses adicionais. Então, o que o STF quer agora é moralizar esses pagamentos e uniformizar. Pois bem, então, só para a gente lembrar, no início do mês, o ministro Flávio Dino, ele concedeu 2 liminares, uma suspendendo o pagamento dos penduricalhos e outra proibindo também a edição de novas leis que tratem sobre esse assunto. E o ministro Gilmar Mendes, também, como a gente já comentou, também julgou um caso parecido, só que relativo ao Ministério Público. Ontem, na fala dele, ele até, inclusive, acusou os órgãos de controle, o CNJ e, no caso do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, de omissão, porque eles deveriam fiscalizar e muitas vezes eles são omissos. Foi a fala do ministro Gilmar Mendes, lembrando que ontem também, além da fala dos 2 relatores, teve os representantes, né, das associações e também a fala do Procurador-Geral da República. No dia 25, o julgamento vai ser retomado daí com o voto dos ministros. Volto com vocês.